Muito boa tarde, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos em mais um webinar da Drummond Advisors. Eu sou o Lucas Couto, aqui do time de comunicação da Drummond, e é com grande prazer que estou aqui para recebê-los em mais uma tarde de conteúdo, hoje ao lado dos meus colegas Álvaro Melo e Lucas Andrade, que irão falar sobre as diferenças de tributação entre empresas no Brasil e nos Estados Unidos. Além de nós três, temos aqui Regina Fernandes, intérprete de Libras, que nos auxilia a transformar os conteúdos da Drummond em conteúdos mais acessíveis. Quero novamente agradecer todo mundo que se inscreveu, que está conosco nessa tarde, e deixar um recado. Este webinar é feito para vocês e por vocês, então sintam-se à vontade para enviar perguntas via Q&A que serão respondidas no final da sessão. Para vocês que não conhecem a Drummond Advisors, na tela vocês podem ver alguns dos clientes que confiam nos nossos serviços. A Drummond é uma consultoria especializada em transações internacionais, com 15 anos de experiência e mais de 12 mil clientes atendidos nesta jornada. A nossa equipe, bilíngue, é contada por contadores e advogados certificados, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, com uma equipe geral de mais de 300 colaboradores espalhados pelo globo, e contamos também com escritórios em Boston, Miami, Orlando, São Paulo e Belo Horizonte. Bom, é, novamente eu quero agradecer a todos, convidá-los a fazerem perguntas via Q&A. Aproveitar também para pedir para vocês seguirem a Drummond Advisors nas redes sociais, @Drummond Advisors. Lá, conteúdos como este são publicados diariamente. Álvaro, Lucas, um bom webinar para vocês, meus amigos. Qualquer coisa, eu estou aqui no background. Show de bola, Lucas. Obrigado pela apresentação, obrigado pela introdução. Regina, também é um prazer tê-la aqui conosco. E Lucas Andrade também, prazer dividir o palco com você aqui, amigo de longa data, aqui também profissional ímpar que nós temos aqui na Drummond. Como nós temos dois Lucas hoje, eu vou falar Andrade e Couto para a gente não, não se confundir aí durante a apresentação e também na passagem dos slides. Também agradecer a todos que estão conectados conosco. Também já vi alguns parceiros aqui conosco também, pessoas que sempre nos acompanham, que estão junto conosco. Então, muito obrigado pela participação. E a ideia também é que seja um conteúdo interativo no final, como o Lucas comentou, o Lucas Couto comentou. Então, por favor, tragam as suas perguntas, tragam os seus questionamentos. Vai ser um prazer. Se não conseguir responder tudo devido ao horário, pelo menos a gente pega essas perguntas, retorna com vocês. E sempre, desde já, a gente fica sempre à disposição de vocês, tá bom? Vamos lá, pessoal. A nossa ideia é poder falar um pouco, né, do cenário, né, entre Brasil e Estados Unidos e também as diferenças nos aspectos contábeis e tributários que envolvem essas duas jurisdições. Mas a nossa ideia aqui não é trazer um conteúdo muito técnico, tá? Não é ficar muito técnico demais. É mais realmente um bate-papo de como que isso impacta os cenários contábeis e fiscal entre Brasil, Estados Unidos e, logicamente, né, a figura de que impacta que é a pessoa, né, a sociedade, a empresa que quer internacionalizar o seu business, né? Então, uma breve introdução que a gente queria trazer aqui para vocês entre Brasil e Estados Unidos, começando pelo Brasil, é que a gente lida aqui com um cenário muito mais voltado para o fisco, né? Com regras detalhadas, obrigações acessórias que a gente vai comentar, SPED também, que a gente também vai comentar. Então, acaba que no final do dia o empresário fica muito, no Brasil, a sensação que dá é que o empresário fica muito preso a cumprir exigências do governo, em vez de focar diretamente no business, né? Já nos Estados Unidos, a contabilidade ela tem um viés muito mais gerencial, né? Então, logicamente que vai existir a parte fiscal, a parte de tributação, mas o foco é muito mais no negócio e na tomada de decisão, né? E tem também as regras tributárias, que é o que a gente vai poder elucidar um pouquinho mais no cenário aqui dessa apresentação. E claro, trazer o viés de internacionalização, né? Por que que é isso importante, né? Por que que o empresário brasileiro, né? As pessoas que já empreendem em território brasileiro, que é um território tão difícil de você poder empreender, né? Com tantas regras fiscais, legislações, cargas tributárias. Então, também poder compartilhar
um pouco da vivência nossa aqui, dos nossos clientes, parceiros, do que a gente tem aqui de base amigável para a estrutura dos negócios, né, entre Brasil e Estados Unidos. Então, inicialmente, a gente primeiro queria focar a apresentação para poder elucidar qual que é a diferença, né, de eu poder abrir o meu negócio ou iniciar, né, a minha jornada empreendedora entre a pessoa física e a pessoa jurídica, né? O que a gente entende é que essa escolha ela pode mudar efetivamente a estratégia e o business aonde o seu negócio está inserido. Couto, você pode passar, por favor, o slide? O próximo. Então, trazendo o primeiro aspecto do Brasil, né, a gente trouxe quatro aspectos: receita, deduções, encargos de gestão, entre as comparabilidades de cenário pessoa física e pessoa jurídica. Então, na pessoa física, uma vez que você tenha, né, qualquer tipo de renda, né, faturamento, aqui a gente, justamente para não ficar muito técnico, a gente não está focando em um setor específico de negócio, em um viés específico de business. Então, a gente vai tentar fazer uma abrangência de uma forma melhor possível. Então, na pessoa física, a gente tem uma carga ali de até 27,5% pela tabela do imposto de renda, enquanto na pessoa jurídica nós temos ali as demais variadas tipos de estruturas de MEI, Simples Nacional, Limitada, SA, por aí vai. Nas deduções na pessoa física, a gente não tem um amplo benefício das deduções, enquanto na personalidade jurídica a gente pode ter o lucro ou presumido, como é chamado, ou através do lucro real, no lucro efetivo da contabilidade. Nos encargos na pessoa física, se a gente trazer, por exemplo, para um autônomo, a gente tem a figura do INSS do autônomo, 20%, geralmente ali naquela faixa, enquanto na pessoa jurídica a gente consegue trazer as despesas que o nosso negócio, né, a operação, o business, enfim, incorre para que seja gerada a prestação do serviço. Então é mais amplo, né? Coloquei amplo aqui, nós colocamos amplo entre aspas aqui, porque não é também tudo que a gente consegue deduzir, a gente vai falar também um pouquinho disso mais para frente. Na questão da gestão, a gente tem pouca flexibilidade ali no âmbito de gestão da pessoa física, enquanto na pessoa jurídica a gente tem uma maior organização, credibilidade. é, em qualquer empresário, né, em ramo que às vezes precisa de uma linha de crédito, precisa ir para o mercado, né? Então, quando você está baseado em uma estrutura societária, né, a gente tem mais vantagens e mais combinações ali que gera mais credibilidade para o mercado de trabalho num todo, tá bom? Couto, pode passar, por favor? No aspecto dos Estados Unidos, Lucas, por favor, quais são os seus primeiros insights aí? Ainda não te dei a palavra, mas por favor, se apresenta. O que que você traz aí pra gente no cenário Estados Unidos, entre pessoa física e pessoa jurídica? Show de bola. Bom, prazer estar aqui. Como você falou, Álvaro, dividindo o palco com você. Fico muito feliz. A gente tem uma trajetória aqui na Drummond já juntos e esse momento é muito bacana. Bom, então, trazendo, né, comparando o que você comentou agora inicialmente na parte Brasil, quando a gente fala a respeito de receita, então, quando a gente está falando de um autônomo, a gente está falando de um income tax, né, um imposto de renda progressivo, que nos próximos slides a gente vai falar um pouco mais sobre essas diferenças, né, de quais são as alíquotas no Brasil e quais são as alíquotas nos Estados Unidos. E quando a gente fala de uma empresa, a empresa ela pode ser nos Estados Unidos basicamente, né, uma LLC. Essa LLC ela pode ser disregarded entity, então quando tem um sócio só, e ela tem o que a gente chama de partnership, quando é uma LLC com mais de um sócio. E a gente tem as corporations, né? A gente colocou até no plural que existe mais de uma corporation. Então, existe a padrão, né? Ou a C Corporation. E existe também a Small Corporation, que é uma outra linha de corporation também que a gente pode comentar mais a respeito. Então, quando a gente fala de dedução, parecido com o Brasil, na pessoa física, a gente não tem muito benefício, porque se você presta um serviço pela pessoa física, essa vai ser sua renda, então qualquer despesa que você tenha para fazer o serviço que você está prestando, você não vai poder deduzir, enquanto que na pessoa jurídica, você vai ter esse benefício, né? Então toda despesa ali depende, você tem um ativo que você utiliza para fazer o seu serviço, então você teria depreciação,
que você poderia deduzir. E aí a gente tem essas estruturas, né, de pass-through quando é uma LLC e de uma corporation que não tem essa estrutura pass-through que a gente fala, que é também explicando, né, qual é a definição de pass-through. É, é justamente o que a palavra diz, né? Então a estrutura passa diretamente para o sócio. Então a gente vai tocar mais nesse ponto mais na frente, mas isso quer dizer que quando você tem uma empresa com essa característica, a empresa não paga imposto em si, quem paga é o sócio, tá? Mas a gente entra nos detalhes depois. Sobre os encargos, então a gente tem o self-employment, que é algo parecido com o que o Álvaro falou no slide anterior, ali a respeito do INSS. Então, o mais próximo que nós temos nos Estados Unidos é o self-employment. E quando você tem, né, você é autônomo nos Estados Unidos, normalmente você presta o serviço para uma empresa e você tem a figura do 1099, que é próximo ali do que a gente tem no Brasil do informe de rendimentos. Então, ao final do exercício fiscal, né, quando chega a época de entrega de imposto de renda, o 1099 é a comprovação que você teve de receita ali para determinado cliente. E quando a gente fala de pessoa jurídica, né, a gente está colocando ali a dedução ampla de despesas, que é mais ou menos já o que eu comentei no ponto anterior, né? Você tem o self-employment, então você vai ter alguns encargos adicionais individualmente, enquanto que na pessoa jurídica você pode ter também o self-employment. Esse é um ponto importante quando você tem uma estrutura LLC. Então você pode pagar também INSS, né, vamos dizer assim, na empresa, mas o benefício é que você tem todas as outras deduções que você pode utilizar. E aí a gente chega nessa linha de gestão, é um ponto importante aqui que é muito falado quando você tem uma empresa, a questão da proteção patrimonial, né? Então, assim como no Brasil, se você tem empresa, os passivos, né, da empresa não são levados ao sócio. Então, existe essa proteção quando você presta um serviço, vende um produto através de uma empresa e não através da pessoa física. E isso nos Estados Unidos é chamado de, quando você tem uma LLC, de véu da LLC. Ou seja, existe esse véu que cobre a pessoa física de qualquer passivo de um processo judicial, por exemplo, que a empresa pode passar. Então, a gente sempre comenta, né, com os nossos clientes que é muito importante que você capitalize, quando você abre uma LLC, você realmente capitalize a empresa para que esse véu se mantenha, né? Porque quando você não tem o aporte de capital, em um eventual processo, a, a entidade pode entender que essa entidade não existe, porque ela não tem fundos suficientes para operar. Então, a pessoa física corre o risco de ter esses passivos que teriam da empresa afetarem a própria pessoa física. Então, esse é o inicial ali, a introdução que a gente queria dar dessa diferença, né, Álvaro, entre prestar um serviço como pessoa física e como pessoa jurídica. Maravilha, é isso mesmo. Estava quase te brecando aqui, porque você já deu muito spoiler aí de pass-through, self-employment, senão não vai sobrar conteúdo aqui para a gente falar. Brincadeira, mas como você bem elucidou, acho que a ideia inicial dessa apresentação aqui desse webinar, para essa conversa, é trazer que em ambos as jurisdições, né, Brasil e Estados Unidos, é, é sempre melhor você optar por uma estrutura societária quando você está falando de empreendedor, de empreender, de gerar business, né? Sempre não focado no seu âmbito pessoal, na figura da pessoa física, e sim na personalidade jurídica. O que nos leva, por favor, volta ao próximo slide. Que é o benefício Brasil e Estados Unidos. Então, a atuação via estrutura empresarial, a gente tem acesso a opções mais vantajosas, proteção de blindagem patrimonial, como o Lucas comentou, e a gente vai trazer um pouquinho mais alguns detalhes ao longo da apresentação. As deduções que os regimes podem te trazer,
de novo, focado numa otimização tributária dentro de uma legalidade, acho que isso é muito importante destacar, e uma estrutura para investimentos. E acho que isso que é o nosso foco principal, né? Então, quando a gente está falando de abrir uma operação nos Estados Unidos, a gente está falando de substituir, né, a brasileira, mas complementar e fortalecer o grupo. A gente entende que que o se o empresário ele já está consolidado no Brasil, que de novo, né, é uma jurisdição tão fiscalmente difícil, né, para a gente conseguir atender todos os requisitos. Você consegue manter a sua base no Brasil, mas você ganha competitividade global, maior margem. Estamos falando de uma moeda mais forte, a gente está falando de fundos internacionais. Então, acho que a mensagem que fica aqui dessa introdutória é que abrir uma empresa não é só focado somente numa tributação. É sobre o tanto de escala, de credibilidade e proteção, né, que acho que é o que o empresário está interessado, você pode obter da melhor estrutura que você optar. E no mercado americano isso fica mais evidente, porque a diferença entre operar como indivíduo e como empresa é muito maior. Então, o que nos leva factualmente para o próximo slide, que é onde a gente vai entrar com vocês aqui nessa apresentação, entre o aspecto tributário, de fato, né? Quais são as diferenças na compatibilidade prática entre os cenários de Brasil e Estados Unidos também. Por favor, Lucas, mais um slide. Começamos aqui então pela abertura de empresa, né? Vou iniciar uma empresa no Brasil, né? O que que eu vou precisar ter lá de tipo de documento de constituição? É um contrato social. Então, o contrato social é um documento, né, regido pela empresa, de abertura da empresa, onde eu preciso homologar ele em um órgão também, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, tem toda uma questão jurídica, uma questão burocrática para que eu consiga fazer a abertura da minha empresa em dois níveis, né? Primeiro, eu indo para o nível de documentação, né, de eu poder estruturar quais serão os sócios, qual será o tipo de atividade que aquela empresa vai exercer, aonde que ela está instalada, aberta, inserida, né? Enquanto nos Estados Unidos a gente tem um cenário muito mais facilitado, né, Lucas? O que que você pode trazer aí para a gente de se eu quiser hoje, estou empreendendo, quero fazer alguma coisa nos Estados Unidos, o que que eu preciso fazer para fazer essa abertura de empresa lá? Perfeito. Eu só queria fazer um disclaimer antes, Álvaro e pessoal, que aqui a gente está tocando em alguns assuntos, né, muito abrangentes, né? A gente vai falar de abertura de empresa, a gente vai falar de tributação. Então, a gente tem diversas áreas aqui na Drummond, né, que são responsáveis, por exemplo, por uma abertura de empresa, por tudo que a gente vai comentar. Claro que nós, né, de time contábil e fiscal aqui, a gente acaba tendo um contato geral com tudo, né? Então, é realmente um pequeno resumo que a gente está dando aqui, né? Mas se um dia aqui quem está assistindo a gente quiser abrir uma empresa, por exemplo, a gente tem várias áreas aqui para dar esse suporte especializado para vocês, tá? Então, dando um comparativo, Álvaro, dando a sequência do que você comentou, nos Estados Unidos, então, a gente tem a figura do Operation Agreement, que é mais próximo ali do contrato social, e é isso que a gente tentou trazer aqui também, né, na nossa apresentação. Isso é muito perguntado, né, pelos nossos clientes. Então, abrir uma empresa nos Estados Unidos, está começando a operar, sempre existe a primeira coisa que a gente pensa, né, é essa comparação. Como funciona no Brasil e como vai funcionar nos Estados Unidos. Então, a primeira questão que aparece é o contrato social, né? Como a Aura falou, no Brasil tem toda essa conexão, né, com o governo. Quando você faz um contrato social, você tem que colocar isso na junta comercial. Enquanto nos Estados Unidos, o contrato mais próximo, o documento mais próximo que a gente tem é o Operation Agreement, que é um documento interno. Então, de forma geral também, nos Estados Unidos, quando você tem uma operação, uma empresa lá, você tem que estar preparado, né? Você tem que ter todos os documentos legais, andar certinho, né? Entre aspas, preparado para uma eventual auditoria. Então, o OPA é um exemplo disso. O OPA você vai fazer, né? Vai ter todas as cláusulas ali, quem são os sócios, o percentual de cada sócio, mas isso não é conectado
com o governo. A empresa não vai enviar para o governo em momento algum, inicialmente, né? Isso só vai ser pedido em uma eventual auditoria. Enquanto que no Brasil, né, como a gente comentou, isso já é conectado. E a gente tem o Certificate of Incorporation, ou chamado de Certificate of Formation. Então, em cada estado tem uma nomenclatura diferente. Então, nos Estados Unidos, uma das principais diferenças também é que essa Constituição ela começa a nível estadual. Então, não é como no Brasil, que, né, Álvaro, você pode até complementar depois, que você faz, né, o contrato social e você já, depois do processo finalizado, que demora também, né, você já está pronto para atuar ali em qualquer estado. Nos Estados Unidos, você começa esse processo fazendo o Certificate of Incorporation, né, solicitando a abertura da empresa no estado, e depois que você tem a abertura no estado, aí sim você vai para o nível federal. Então, essa é uma diferença muito importante ali entre Brasil e Estados Unidos. E aí eu até, de novo, Álvaro, dei outro spoiler do arquivamento do contrato, que você pode comentar um pouco como funciona no Brasil. Claro, é isso mesmo. Também dando um passo para trás, um ponto que você trouxe, de fato, aqui a gente está tentando trazer até várias perguntas que a gente recebeu e tem recebido. A gente está tentando realmente trazer um cenário mais abrangente. Claro que cada um tem a sua particularidade, e como o Lucas falou, a gente tem um time aqui que consegue assessorá-los em todo o planejamento tributário, em toda a sua jornada de internacionalização da tua empresa, né? Por isso que a gente olha, por exemplo, tipo de sociedade como MEI, então pode ter uma desconexão de ser obrigado ou não, né? Ter o contrato social, mas é porque aqui a gente está trazendo estruturas de uma forma mais abrangente e mais sólidas, que é o nosso dia a dia aqui. Da nossa operação. E do arquivamento, como o Lucas falou, e já trazendo também para o registro, né? Então, não é no ato que você emite o teu contrato social e você faz o arquivamento, né? Que você vai ter o teu CNPJ. O seu CNPJ ele é gerado no momento posterior, depois após o teu arquivamento. Um ponto importante que o Lucas trouxe na questão eletrônica, acho que vai um pontinho para o Brasil, porque vamos colocar, por exemplo, São Paulo, né? E outros estados também. Uma vez que a gente faz esse arquivamento, a gente consegue ter esse arquivo eletronicamente, a gente consegue consultar eletronicamente esse arquivo. Enquanto nos Estados Unidos, pelo que trazendo do que o Lucas falou, não necessariamente naquele primeiro momento você já precisa fazer a transmissão para o governo americano. Como o Lucas também comentou, em outras etapas de auditoria, em outras etapas ali de processos, né, internos, isso pode ser requisitado e é de suma importância que de fato você tenha esse documento para poder descaracterizar tanto a questão física quanto a questão jurídica, e também você está em compliance, né, perante as leis americanas. E já entrando um pouquinho no tipo de sociedade, para já voltar a palavra contigo, aqui a gente também está trazendo estruturas de limitada, SA, MEI, vocês vão ver em outros slides também que a gente fala um pouco de Simples Nacional, mas são esse tipo de estruturas de personalidades jurídicas que são aceitas aqui no Brasil. E acho que a gente já começa, né, Lucas, fazendo a primeira tentativa, vamos colocar assim, de comparabilidade entre as estruturas que a gente tem aqui no Brasil para as estruturas que a gente tem nos Estados Unidos. Estou falando especificamente agora dos tipos de sociedade, de LLC, corporation, de solo proprietorship. O que que você consegue, Lucas, aí da sua vivência e também dentro de uma legalidade, trazer desses cenários comparativos entre tipo de sociedade, Estados Unidos e Brasil? Não, perfeito. Acho que essas duas últimas linhas aí da apresentação são as principais perguntas assim que a gente recebe quando a gente compara uma empresa americana e uma empresa brasileira. Então, a gente sempre informa para os clientes essa visão, né? Sempre dá essa visão para os clientes que acaba ficando mais fácil deles entenderem como funciona nos Estados Unidos, né? Então, primeira coisa, né? Qual é o CNPJ nos Estados Unidos, né? Como que isso é chamado nos Estados Unidos? Então, tá aí a nomenclatura. EIN significa Employer Identification Number.
Então, basicamente, tanto o CNPJ como o EIN, ele serve como um número de identificação fiscal, vamos dizer assim, tá? E aí, no tipo de sociedade, o comparativo que a gente pode colocar é, então, uma empresa limitada no Brasil é equivalente a uma LLC nos Estados Unidos, tá? Uma empresa SA no Brasil, uma sociedade anônima, é equivalente a uma corporation, é uma estrutura um pouco mais robusta, um pouco mais complexa, né, diferente da limitada e da LLC. E a gente também tem, né, no Brasil existem muitos MEIs, né, o microempreendedor individual, que pode ser comparado com a LLC de single member ou sole proprietorship, como o Álvaro comentou. Então, né, aí já está a primeira questão que gera dúvida, né, a LLC. Então, tem a LLC com mais de um sócio, que é uma partnership, como eu comentei anteriormente, e uma LLC com um sócio só, a single member, ou barra, né, disregarded entity, são termos que são muito utilizados para descrever esse tipo de estrutura e sociedade. Então, em resumo, seriam essas diferenças, né, e similaridades entre Brasil e Estados Unidos. Maravilha, show de bola. O próximo slide, ele vai trazer agora o que a gente chama da operacionalidade, né? Acho que aí a gente vai estar entrando mais nos focos aqui do que o pessoal está interessado, dos tipos de tributação, se é melhor eu abrir uma LLC, se é melhor eu abrir uma corporation. Então, a nossa primeira pergunta, a nossa primeira resposta sempre vai ser depende. Depende do que você busca, do que você pretende operar, qual que é o relacionamento que você quer ter em nível de blindagem patrimonial, qual que é o relacionamento que você quer ter em termos de estrutura tributária, né? Então tem várias nuances que precisam ser respeitadas, e aí eu trago de novo a tônica que a gente vai martelar aqui durante a apresentação, que o time Drummond, ele é um time que lida com compliance, lida com contabilidade, lida com tax returns, lida com planejamento tributário. Então, é sempre interessante que no business formation da sua empresa, da sua operação, você entenda o planejamento tributário que é mais efetivo e mais factível para o seu negócio e para a sua operação, para que você consiga começar com o pé direito já numa estrutura que suporte de fato o seu objetivo e que suporte as atividades que você pretende operar em solo americano. No aspecto operacional dos impostos sobre as vendas, né, agora entrando um pouquinho mais na questão tributária, a gente tem aqui no Brasil a característica, de novo, de uma maneira abrangente, tem impostos aqui que a gente sabe que no que é mais atrelado, tem a obrigatoriedade, melhor dizendo, para o nível de serviço, para o nível de varejo, para o nível de produto, comércio, mas em linhas gerais, trazendo aqui na linha da apresentação, ICMS, que é um imposto estadual, o ISS sendo um imposto municipal, o IPI, né, também ele gira dependendo do ramo do business que você estiver instalado aqui no Brasil, o PIS e COFINS e a RPJ e contribuição. Logicamente que a gente está passando por uma mudança também tributária no Brasil, já dessa tributação unificada, e também a Drummond pode te assessorar no ambiente Brasil. Nós também temos o time dedicado que atende outsourcing, que atende empresas que façam somente contabilidade Brasil ou que tenham também essa internacionalização com business em outros lugares, né, focado também nos Estados Unidos. Então, dá para ver que só pela questão aqui do slide a gente tem muito mais impostos ali envolvidos no dia a dia. E é interessante trazer também a sazonalidade desses impostos, né? Enquanto um PIS e COFINS a gente está falando de uma forma mensal de apuração, a gente está falando que a RPJ e contribuição, a depender da estrutura da sua empresa, a gente está falando de um lucro real trimestral, de uma presunção arbitrária também que seria trimestral, de uma estimativa mensal.
Então, no Brasil, a gente sabe que o ajuste, né, que o approach ali é muito mais rígido em questão de obrigações ali mensais e também de declarações, né, que a gente também vai falar um pouco no próximo slide, que a empresa precisa reportar para o governo tanto de forma mensal quanto de forma anual para poder ficar também em compliance com a legislação vigente. Nos Estados Unidos, Lucas, o que você pode trazer de descomplicador e e onde o que seria o sales tax na visão Estados Unidos quando a gente fala de imposto sobre a venda pro empreendedor que está fazendo business nos Estados Unidos? Perfeito. Bom, então, só da gente bater o olho, né, como você comentou, já dá para a gente ver que é uma estrutura menos complexa, né? Então, depois da abertura da empresa, né, quando a gente passa esse nível de início, né, de abertura, a gente chega no operacional mesmo, né? Então, a empresa abrir uma empresa nos Estados Unidos, ela vai emitir a primeira invoice. A primeira pergunta que a gente recebe é como a gente emite essa invoice, né? O que eu preciso me atentar, qual que é o imposto que eu tenho que calcular aqui. Então, essa é a primeira pergunta. Então, nos Estados Unidos, o único imposto que você tem na venda efetivamente, que você pode ter, melhor dizendo, é o sales tax. Então, se você tem uma empresa que presta serviço, né, serviço de consultoria, você não tem sales tax, porque o sales tax ele é aplicável somente para produtos. Tá? Então, essa é a principal diferença, né, quando a gente fala de Brasil e Estados Unidos. E sales tax também, complementando, ele só é aplicável e pago pelo consumidor final. Tá? Então, o principal ponto que a gente pode comparar nessa primeira linha é o ICMS, que a gente tem no Brasil, e o sales tax, que a gente tem nos Estados Unidos. Então, o ICMS, né, ele é aplicável em toda a cadeia produtiva ali até chegar no consumidor final. É claro que tem compensação de créditos, né, não é 100% em toda a cadeia, mas o sales tax não. Então, o sales tax ele vai começar, de repente, ali uma empresa tá fabricando algum produto, sei lá, uma garrafa que está aqui, um exemplo que eu estou vendo aqui na frente uma garrafa de água. Então, essa indústria vai fabricar essa garrafa de água, vai vender para o mercado, né, que vai distribuir para o consumidor final. Nessa venda não existe sales tax e só vai ser aplicável quando nós, né, pessoas físicas, vamos até o mercado e a gente compra essa garrafa de água, por exemplo, que eu dei. Então, só nesse momento final, eu, sendo o consumidor final, vou pagar o sales tax. Então, acho que essa é a principal diferença quando a gente fala de imposto sobre a venda. E a gente entra, né, como emitir, né, Álvaro? Como emitir essa nota fiscal? Então, o que que eu tenho que fazer no Brasil? Se eu tenho uma empresa, eu já sei como fazer, e aí você pode comentar, e como isso é feito nos Estados Unidos. Bacana. Aí a gente entra numa questão interessante da documentação fiscal, o que é aceito no Brasil, o que é aceito nos Estados Unidos. Pegando um pouco aí do gancho que você trouxe, os Estados Unidos ele tem uma forma muito mais simplificada, né, de a gente poder fazer essas invoices ou essa documentação formalizando a prestação de serviço. No cenário do Brasil, assim que o empreendedor passou pela etapa que a gente falou dos contratos, de entender a melhor estrutura, de fazer esses arquivamentos, né? Ele se depara na questão de como emitir a nota fiscal. E aí a gente sabe aqui no âmbito Brasil do certificado A1, certificado A3, níveis de acesso de prefeitura. Então, uma vez que você precise fazer alguma emissão de nota fiscal para que você venda o seu produto ou que você é,
você comercialize o seu produto ou você venda o seu serviço, você precisa, de fato, emitir uma nota fiscal, né, para cada venda que você realizar, e essa nota ela é emitida através do próprio portal da prefeitura onde a sua empresa ela tá instalada, ou filiais, né, se a gente está falando de matriz e filiais. Então, obrigatoriamente, eu preciso ter um acesso no portal eletrônico que eu vou conduzir essas minhas emissões de notas para que eu consiga fazer o meu faturamento. E também é importante colocar na linha de baixo que uma vez que eu tiver com a minha abertura da empresa e eu precisar emitir uma nota fiscal para qualquer estado, eu não preciso fazer, eu não preciso de ter um registro de operação para cada estado. Claro que algumas obrigações ali, ou alguns compliance, licenças, elas podem ser exigidas em um ou outro segmento, mas de uma maneira geral, de uma abrangência ali do nosso cenário, do cenário do brasileiro empreendedor em si, a gente sabe que uma vez que você tenha o teu contrato, que a empresa ela está legalizada perante a Receita Federal do Brasil, você pode emitir uma nota fiscal para qualquer estado que você tiver do Brasil, sem a necessidade de eu ter que obrigatoriamente fazer um registro em cada estado que eu estiver prestando aquele serviço. Então ele torna-se mais burocrático na questão eletrônica e na questão de ter um certificado, de ter um acesso aonde eu vou produzir esse documento, e esse documento ele já é legalmente aceito, já é o documento que a gente vai ter como premissa de base de tributação de fato para informar para a Receita, para o Estado, enfim. Enquanto nos Estados Unidos a gente tem uma complexidade um pouco menor na questão do faturamento, mas talvez, Lucas, um pouco maior na questão do registro, né? Quando a gente lê a palavra Nexus, o que que é o Nexus, o que configura o Nexus e o porquê que eu preciso ter e aonde que esse Nexus ele me exige que eu tenha um registro em um estado diferente que a minha abertura da empresa foi executada, foi efetuada. Ótimo ponto, Álvaro. Então, essa é uma nomenclatura, né, Nexus, que é novidade, assim, né, para a maioria das pessoas que vão começar a operar nos Estados Unidos. Então, até agora, né, o que a gente tem falado, inicialmente, né, da abertura da empresa. Bom, então tem o nível estadual e o nível federal. Então, já dá para perceber que essas duas pontas, né, são realmente separadas, né, não tem um cruzamento específico entre as duas. Então, sempre que a gente está falando de empresas nos Estados Unidos, tem essas duas figuras. Você precisa se preocupar com o nível federal e nível estadual. Então, quando a gente fala de nível estadual, isso quer dizer que todo estado que você for operar, você precisa ter um registro. Então, voltando lá nos slides anteriores, da abertura da empresa, que começa, né, a nível estadual, você tem que fazer esse mesmo processo. Então, tem que emitir um Certificate of Formation em cada estado que você vai operar, e isso também é chamado de Foreign Qualification, tá? Então, qual é o significado disso? Você é uma foreign, né? Você é uma empresa estrangeira naquele estado. Estrangeira no estado, né? No caso, não do país. Então, vamos supor que você abriu inicialmente na Flórida. Se você quer operar em Nova York, você vai abrir um Foreign Qualification, vai se registrar em Nova York para poder operar ali. E aí a gente entra nesse Nexus. Então, quando que o Nexus surge? A gente tem dois tipos, basicamente, de Nexus, né? Então, você tem o Nexus econômico, então você começa a vender no estado, mas você não está lá fisicamente, mas você está tendo negócios com esse estado, então a gente tem o Nexus econômico. Então, o Nexus econômico, normalmente, ele vai dizer o seguinte, olha, você pode vir aqui, não presencialmente, né, mas virtualmente, fazer negócios aqui. Mas se você ultrapassar, por exemplo, US$ 100.000 de venda de serviços nesse ano fiscal, você é obrigado a se registrar aqui e começar a pagar imposto aqui também, tá? Então, a gente entra nessa outra questão
de imposto de renda efetivamente, né? Que a gente tem imposto de renda federal e imposto de renda estadual. Então, esse é o primeiro ponto do Nexus, Nexus econômico. E a gente tem o Nexus físico. Então, o que dá o trigger, né, para uma empresa se registrar em outro estado que não seja o estado de formação. Quando você tem uma presença física no estado. Então, o que pode ser, né, uma presença física no estado? Você pode contratar um funcionário. Então, mesmo exemplo que eu dei anteriormente. Você está na Flórida, a empresa foi registrada na Flórida inicialmente, mas você quer contratar uma pessoa super qualificada em Nova York. Você pode contratar, mas a partir do momento que você contrata essa pessoa em Nova York e você vai, né, pagá-la, né, ela vai entrar no payroll da empresa, você tem que abrir também em Nova York porque você está tendo um nexus físico ali. Outro exemplo, você tem um armazém agora, então em Nova York é mais fácil por questões logísticas para você ter um armazém lá, por exemplo. Então, se você tem um armazém, né, obviamente físico lá, você tem que se registrar lá. Então, é um conceito bem diferente, né, que a gente não tem algo parecido, né, não tem algo semelhante no Brasil. E aí, Álvaro, se eu puder puxar também aqui o Registered Agent, Vai lá, por favor. a gente tem uma pergunta aqui que eu acho que vale a pena a gente puxar aqui, Lucas Couto, que é a pergunta do Lucas Dantas. Você quer ler para a gente, Lucas? Opa, para já. Primeiro agradecer ao Lucas, o nosso xará que mandou a pergunta aqui. Muito É, Muito Lucas Lucas hoje. aqui. faz sentido para o empreendedor brasileiro que não vai operar inicialmente nos Estados Unidos abrir uma empresa no país? Se sim, é possível abrir tal empresa do Brasil? Perfeito, ótima pergunta. Isso acontece muito, tá? Com os nossos clientes aqui. É, às vezes eles já têm uma operação consolidada, ele está pensando em expandir para os Estados Unidos, mas ele não quer levar, né, inicialmente, né, toda uma operação, não quer levar pessoas, né, para os Estados Unidos, então ele não tem um endereço, ah, né, no estado americano. Então, qual que é um serviço que a Drummond oferece? É o serviço de Register Agent. O que seria isso? Para você abrir uma empresa nos Estados Unidos, você precisa ter o endereço, né, para informar tanto a nível estadual como a nível federal. Então, se você não está lá fisicamente, qual endereço você vai informar, né? Fica difícil. Então, a gente tem esse serviço, né, através do Register Agent. A gente cede, né, o nosso endereço, né, o endereço da Drummond. A gente trabalha, né, com todos os estados dos Estados Unidos, o que a gente não tem presença física, a gente tem parceiros que podem, né, servir de Register Agent. Então, a pergunta do Lucas faz todo sentido, né? Você pode começar sim a operar nos Estados Unidos mesmo não estando fisicamente lá. Então é super possível através do Registered Agent, né, que é um serviço que a Drummond oferece. E aí quer comentar como acho que a gente não tem algo 100%, né, igual, Álvaro, no Brasil, mas creio que a gente tem alguma semelhança, né? Exato. Nessa questão do agente registrado, né, no ato do nosso contrato social, a gente informa também o endereço físico. Acho que é importante falar que esse endereço físico não necessariamente ele necessariamente deverá ser um endereço comercial, um galpão, um aluguel, alguma coisa, né? Então, na pandemia, por exemplo, tivemos casos de pessoas PJs que abriram abriram empresas e o endereço era o domicílio próprio, né, pessoal, uma vez que os serviços estavam sendo prestados de lá, de forma remota. Então, você precisa sim informar o endereço, mas as comunicações do lado brasileiro, elas são muito mais eletrônicas. Então, quando você, por exemplo, voltando na questão do certificado digital, que você vai fazer a sua emissão, para você poder fazer a sua emissão de nota fiscal, você também tem acesso via esse certificado ao ECAC, que a gente chama, né? Que é todo o sistema digital
de todos os que você pode consultar, pode fazer comunicações também com a Receita, parcelamentos, verificar a situação da empresa, emitir um relatório da situação fiscal, uma CND. Então, é todo um relacionamento, né, no âmbito ali também do Estado, tanto do Estado e federal, que você consegue ter as comunicações muito mais automatizadas, né? Junto com a Receita Federal Brasileira. Enquanto nos Estados Unidos, o que a gente recebe muito, né? Porque por mais que possa parecer que não, mas são cartas, né? Vindas do ROS, aonde você recebe o comunicado via carta e você precisa responder também via carta, né? Você precisa fazer essa comunicação via carta. Então, essa comunicação com esses órgãos reguladores que a gente está chamando aqui, que é, né, o fisco, tanto brasileiro quanto os Estados Unidos, que é o IRS, eles dependem de sistemas, só que a forma que a gente articula com eles são diferentes, né? Embora já trazendo o próximo passo, que é o imposto de renda, que no Brasil é só no nível federal, enquanto nos Estados Unidos é federal e estadual, que o Lucas vai falar mais um pouquinho. Todas essas comunicações, tanto federal e estadual, a gente tem essas comunicações, né, Lucas, via cartas, recebidas através dos órgãos, tanto do Estado, do ROS no nível federal, que a gente faz as devoluções e também faz as comunicações de qualquer atuação ou comunicação que o RS esteja se fazendo ou querendo fazer com essas empresas. Correto? Ou falei Exato, alguma besteira? exatamente. Não, perfeito. Então, no Brasil, é muito mais digitalizado, né? Todo o processo. Não quer dizer que o IRS, né, é 100% papel, né? Se hoje um contador quiser entregar um formulário 1065, que é um formulário de partnership, via paper, ele pode entregar. Mas a gente tem, né, os sistemas que são conectados com o IRS hoje. Então, a maior parte, né, eu diria 90, 95% das nossas entregas são feitas de forma eletrônica, mas depois desse passo, né, depois da entrega dos formulários feitos, a comunicação com a IRS é sempre através de carta, né? Então não é igual você comentou, Álvaro, já tem o ECAC, eu vou entrar no portal, toda a comunicação vai estar lá. Não. O IRS ele sempre vai mandar, se ele quiser questionar algum número ali que a gente reportou, ele vai enviar uma carta com esse detalhamento, né? Então isso é uma grande diferença assim que a gente e nos nossos clientes também sentem quando abre uma empresa americana. E eu só queria puxar um ponto só da questão anterior do Registered Agent que a gente acabou esquecendo, da parte Brasil, que é um serviço que a Drummond também presta, né, Álvaro? A parte legal, né, a nossa Drummond Legal aqui, que não é exatamente a mesma coisa de Registered Agent, mas é algo similar, que é o representante legal, né? Então, o que acontece, né? Nós temos alguns clientes dessa forma. Então, a pessoa abre nos Estados Unidos, né? Abre uma empresa nos Estados Unidos, a empresa começou a operacionalizar, deu certo, vai para os Estados Unidos. E acaba dando saída definitiva do Brasil. Mas tem ali empresas ainda no Brasil. Então, a Drummond pode, né, atuar como representante legal dessas empresas brasileiras, né? Porque para você ser um representante, né, para você ter participação ali, responder pela empresa, você precisa ser residente fiscal. Então, a Drummond também tem essa figura de representante legal. E aí eu acho que a gente já está chegando ali na parte final, então acho que a gente chegou na parte mais importante aqui também da tributação, né, imposto de renda. Então, como a gente já comentou, Estados Unidos a gente tem tributação nível federal e estadual, né, enquanto no Brasil é apenas federal. E a gente tem essas diversas, né, Álvaro, tipos de tributação no Brasil. E a gente também tem algumas dos Estados Unidos que a gente pode detalhar, mas se quiser comentar sobre o Brasil primeiro?
Claro, claro, acho que essa é a parte mais importante também, correr aqui com o tempo para a gente poder ser o mais completo possível nessa apresentação. Mas, de fato, a gente tem agora chegando no nível da tributação, né? Então, abri empresa, estou em compliance com os órgãos, emiti o meu faturamento, tenho as minhas despesas, já entendi qual que é a melhor, qual que é a melhor tributação ali que eu vou seguir. Então agora eu vou para os cenários que eu tenho ali que eu tenho que fazer a tributação. É um slide para trás, tá? Então para um pouco. Isso, esse mesmo. Obrigado, Couto. Então nos níveis ali, né? O Simples Nacional a gente não vai entrar muito. Aqui é mais uma variável, né? De uma sistemática de cálculo mesmo, de 4,33%, mas vai depender do ramo do negócio, das receitas, do fator da receita bruta de 12 meses. Então, não é muito um cenário que a gente costuma lidar aqui na Drummond. Mas já do lucro real e lucro presumido, sim. Então, o lucro real, a gente tem no nível do RPJ 15% e da contribuição social sobre o lucro líquido de 9%. O lucro real, ele é o lucro de fato, por mais que a palavra já seja auto-intuitiva, mas é o lucro real que é apurado da empresa. Então, você vai ter uma contabilidade, você vai levantar os seus balancetes mensais e você vai chegar em um resultado de receita menos custo menos as despesas. Então, esse resultado você precisa fazer a tributação. Como que funciona essa tributação no lucro real? Como que eu faço esse pagamento no lucro real, né? Então, eu posso fazer isso via estimativas, né? Baseado no fator do meu faturamento e fazer esse ajuste tanto no trimestre quanto no ano do valor efetivo que eu tiver de apuração da minha contabilidade, do lucro real. E aqui entre umas séries, né, pessoal, de adições, deduções, o que eu posso de fato ter de deduções, o que eu não posso deduzir para chegar de fato nesse lucro real, porque tem o lucro real contábil e o lucro real que vai ser de fato apurado como tributado, melhor dizendo, que seria através do nosso valor. No lucro presumido, como o próprio nome já diz, a gente tem uma presunção, embora as alíquotas ali elas sejam iguais, a gente tem uma presunção em porcentagem tanto para serviços quanto para produtos. Então você aplica essa presunção em cima do teu faturamento e em cima dessa presunção você vai ter as alíquotas de RPJ e contribuição social. Na pessoa física, que foi o que a gente trouxe só para elucidar o cenário que a gente abriu a apresentação, de até 27,5% na alíquota progressiva fixa da tabela do imposto de renda. Essas são os regimes de apuração que você pode, regimes de apurações tributários que você pode escolher quando você tiver a abertura da sua empresa. Existem algumas regras ali que você precisa seguir na definição de uma tributação específica, mas entendendo em qual linha, em qual regra que você vai estar, você aplica exatamente esses cálculos que a gente está trazendo para vocês. Eu acho que seria interessante, Lucas, na sua fala aqui agora de tributação americana, qual que seria uma fotografia, né? Entre o que é um faturamento no nível do Brasil e o que seria um faturamento no nível americano, já trazendo o cenário de corporation, LLC e também da pass-through, né? Que foi o que você quase deu spoiler no começo da apresentação. Exato, não, perfeito. Então, quando a gente fala de faturamento, eu acho que a gente pode começar por essa palavra. É a principal diferença, né? Como a gente comentou, imposto sobre venda, nos Estados Unidos não existe, né, imposto sobre a venda, diferente do Brasil. Então, sempre você vai pagar imposto de renda sobre o seu lucro. Então, se você não tem lucro, você não vai pagar imposto. O único imposto, né, adicional que você pode pagar, que não é despesa da empresa, né, você só repassa pro Estado, que é o sales tax. Então, quando a gente começa a falar de corporation, é o que mais se assemelha, eu acho, com a estrutura do Brasil, que a empresa de fato faz o pagamento do imposto de renda. Então, ela para, né, vamos dizer assim, na própria empresa. Então, toda corporation que é aberta nos Estados Unidos, a alíquota é fixa em 21% do lucro.
e o estado, né, ele é variável, né, o percentual é variável de estado para estado. Só um exemplo aqui que a gente pode colocar que é bem comum é a Flórida, né? A Flórida tem um percentual, uma alíquota de 5,5%. Então, se você tem um lucro de US$ 100.000, por exemplo, você vai ter 21% em cima disso e 5,5% em cima desse lucro de 100 mil. E aí, quando a gente fala de LLC e pessoa física, né, e os sócios da LLC, aí que a gente entra realmente na particularidade ali dos Estados Unidos. Então, uma pass-through, que eu comentei no começo, chega exatamente aqui onde eu comentei. Então, todo o resultado da empresa, então, nesse mesmo exemplo que eu dei de US$ 100.000, que a corporation paga 21%, na LLC, a LLC não vai pagar esse imposto. Esse resultado ele vai fluir diretamente através de um formulário que a gente faz, né? A gente não precisa entrar em detalhes técnicos aqui, mas ele vai fluir para o sócio e o sócio vai pagar, né, o imposto de renda na alíquota progressiva, no próprio imposto dele, pessoa física. E aí uma particularidade muito importante, né, que muitos dos nossos clientes têm esse perfil, né, pensando, né, que você foi para os Estados Unidos abrir um negócio, começou a operacionalizar, mas você ainda está vivendo no Brasil, você ainda é residente fiscal brasileiro, né, não é, ou melhor dizendo, não é residente fiscal americano. Nessa situação, né, de um sócio estrangeiro, né, a visão do IRS, sócio estrangeiro, a LLC não paga imposto, né? Isso flui para o sócio, mas a LLC tem a obrigação de fazer a retenção do imposto. Porque, basicamente, o que o IRS pensa? Bom, eu tenho uma entidade americana aqui, tenho uma LLC. Só que os sócios dessa LLC são estrangeiros. Então, o que que eu vou fazer para não perder dinheiro, né? Entre aspas. Eu vou fazer com que essa entidade americana, eu vou obrigar que a entidade americana retenha a alíquota máxima de imposto de renda de pessoa física, que é 37%, para que, se essa pessoa estrangeira não for entregar o imposto para mim, eu não saia no prejuízo. Então, basicamente, é essa lógica que é utilizada. Então, uma LLC com sócio estrangeiro tem a obrigação de reter 37% de imposto sobre o lucro. E aí, quando a gente fala, né, da alíquota de pessoa física, a gente tem uma alíquota que vai de até 37%, mas não é a mesma lógica da alíquota progressiva do Brasil, porque na alíquota progressiva do Brasil, como a Álvaro comentou, é fixa. Então, se você atinge um determinado valor, você vai pagar 27.000%. Ponto. Nos Estados Unidos, a gente tem os tax brackets. Então, vamos supor, 100 mil de lucro tributável. Dentro desses 100 mil, o IRS ele vai quebrando em brackets, né, em faixas, até chegar no valor total de 100 mil. Então, nos primeiros US$ 11.000, se você entrega como single, né, se você faz um imposto individual, você vai ter uma tributação de 12%, por exemplo. Depois dessa faixa, você vai ter a tributação de 15%. Então, essa tributação vai acontecendo por faixa. Então, não quer dizer que necessariamente, se você caiu numa alíquota ali de 25%, a alíquota efetiva vai ser 25%. Então, a alíquota efetiva, nesse caso, vai ser a média de todos esses brackets, né? Então, mesmo que você esteja na última linha ali de 37%, nunca a alíquota efetiva vai ser 37% efetivamente. Então, esse é um ponto importante. Acho que aqui a gente cobriu, né, Álvaro? A gente pode seguir para o Sim, próximo sim. slide. Aqui podemos seguir. Obrigado pelos pontos aí trazidos dos Estados Unidos. Aqui é uma tabelinha que a gente trouxe, pessoal, das obrigações mensais e anuais, né? Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos. A gente passou por algumas questões aqui de tributação, de cenários de tributação.
e o que a gente está colocando aqui, quais são as recorrências que isso acontece. Acho que, até para benefício do tempo, que já estamos quase estourando, acho que trazer o último quadro ali seria interessante no cenário brasileiro. A ECD e a ECF, que é a declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, né? Pode ser esse slide mesmo, tá, Couto, tá perfeito, porque aqui já traz todo o quadro comparativo da apresentação que a gente trouxe. Enquanto nos Estados Unidos são os formulários, que foi o que o Lucas falou. Então, a partir do momento que você tem uma empresa, e acho que esse que é o interessante, esse é o gatilho, que você consegue estruturar como que aquela empresa vai ser tributada perante o IRS, você tem um tipo de formulário específico para ser apresentado, e a partir desse formulário ele pode dar vazão a outros formulários, ou também, dependendo de como que você, das operações que você fez, se você tem investimento estrangeiro, se você tem partes relacionadas, outros formulários, eles podem ser anexos também nessa questão de reportar para os Estados Unidos. Mas o que a gente pode dizer, né, Lucas, pela nossa experiência no Brasil e Estados Unidos, que no cenário americano a gente tem uma sazonalidade, vamos colocar assim, de reporte dessas obrigações um pouco menor do que no Brasil, né? A gente está numa temporada agora também super busy ali de entrega de impostos, de tax returns ali, anuais, embora se tenha ali as obrigações de sales tax, né, de um estimate também que a gente observa trimestralmente, e o nível mais global ali de entrega de imposto anual é um pouco mais facilitado no cenário americano, a gente pode dizer assim? Sim, sim, com certeza. Eu acho que se voltar no slide anterior, Couto, acho que clarifica o que você comentou. Agora, é só a gente olhar a primeira linha, né? Obrigações mensais. A gente tem tudo isso no Brasil, nos Estados Unidos. Perfeito. Pode ser que a gente tenha sales tax se você vende produto e a frequência do sales tax ela é enviada, né, informada pelo Estado. Então, o Estado vai te falar se você tem que entregar mensal ou trimestral. Então, às vezes, nem mensalmente você vai entregar. Então, realmente, no Brasil, são mais obrigações, né, muito mais obrigações do que nos Estados Unidos. Aí pode ir para o outro slide de resumo, Couto. Isso, exatamente. No aspecto de abertura, Couto, se você puder trazer a pergunta da Cláudia, por favor, eu acho que dá para a gente trazer ela aqui, seria um bom ponto. Opa, primeiro eu quero agradecer todo mundo, viu, que tá mandando muitas perguntas aqui no nosso chat. Posteriormente, as que ficarem pelo caminho serão respondidas para vocês via e-mail. Bom, a Cláudia perguntou o seguinte: o nível federal pode dar alguma negativa em relação à abertura da companhia? Legal. Sim. Aqui. Pode ir lá, Lucas, por Vai lá, vai favor. lá, vai lá, por favor. Não, só ia trazer realmente a questão da abertura, o que, da nossa experiência, eu pelo menos, aí eu vou voltar a falar para você, eu particularmente nunca vi algum aspecto ali no âmbito federal que dê alguma exigência, algum trigger ali que você possa ter alguma dificuldade para você poder ter a sua abertura, ter a sua empresa aberta no cenário americano. Sim, do meu lado também. A gente tem uma equipe de compliance, né, que realiza esses processos. E até hoje eu nunca vi você conseguir abrir a empresa, né, a nível estadual, e aí o próximo passo é você conseguir o EIN, né, o Employment Identification Number, com o IRS, e você solicitar isso e o IRS não te devolver com, olha, o ok, com um número para você seguir a sua operação. Então, eu acho que a chance, se não é zero, é muito próxima de zero, porque eu nunca realmente vi isso acontecer. Bacana. Teve uma também, Lucas Couto, que o Ira de Silvio, se você puder puxar essa pergunta também, vou trazer essa para o Lucas também. Maravilha. O Ira, ele perguntou o seguinte: qual o custo mais baixo para abrir e manter uma LLC nos Estados Unidos e qual a complexidade burocrática e contábil?
Bacana. Eu só vou repetir que seu áudio ficou um pouquinho baixo, tá, Couto? Não sei se foi para mim, mas só para garantir que todo mundo aqui tá ouvindo. Então, qual o custo mais baixo, né, para abrir e manter uma licença nos Estados Unidos? Qual a complexidade burocrática e contábil? Em relação a custos, como o Lucas falou, a gente tem a nossa área de setor de compliance, de compliance, que ele vai estar dedicado especificamente a manter todas as obrigações exigidas para que a sua empresa pode estar de maneira ativa e saudável é de um annual report, né, para essas empresas que elas precisam apresentar, outras questões ali do compliance, por exemplo, a questão do 1099 que o Lucas comentou, caso essa empresa ela tenha prestadores de serviços, tem uma série ali acho que não dá para falar de um custo mais baixo, né? Existem custos ali de taxas que precisa, e a complexidade burocrática e contábil, acho que é o que a gente passou aqui na apresentação. A burocrática é você poder entender qual o cenário que vai ficar mais fácil de você. Ficar mais fácil nem seria a melhor palavra, mas o que seria factível mediante a operação do business que você vai colocar. Não tem uma complexidade burocrática, vamos colocar assim. O que se tem são formulários, impostos que a gente precisa. Direcionar para o iOS. E no nível de contabilidade, para finalizar, a gente tem que ter a contabilidade escriturada mediante o que aconteceu na empresa. Você pode optar por um accrual ou por uma basis, que vai ser também a tratativa que você vai levar pro imposto americano, mas em níveis gerais você não tem uma complexidade ali, trazendo para o cenário Brasil, para ficar mais fácil a comparabilidade, de declarações ali acessórias, obrigatórias, mensais, SPEDs. Não, isso não é observado no cenário americano. É perfeito que eu posso adicionar dessa resposta, Álvaro. É que qualquer LLC, né, independente se tem muita operação, se tem pouca, ela vai ter as obrigações, né? Não tem como fugir, né? Isso é uma pergunta, inclusive, que a gente recebe bastante. Bom, a gente precisa entregar o imposto de renda, por exemplo, né? O formulário 1065. E aí uma pergunta que a gente recebe muito é, nossa, mas eu estou começando agora a operação, tenho pouca movimentação, realmente precisa entregar? A resposta, quase 100% dos casos é sim, precisa. Então, quando você tem uma empresa aberta, não importa o tamanho, não importa a movimentação, você tem que cumprir essas obrigações. Então, talvez, quando a gente fala de custo, o comparativo que a gente pode fazer é, bom, LLC, né, talvez a resposta que eu posso dar, a LLC é uma estrutura mais barata que uma corporation. Isso é fato, porque, como eu comentei inicialmente, a corporation é uma estrutura um pouco mais complexa, né? Um pouco mais robusta, então é uma estrutura um pouco mais cara também do que uma LLC. Maravilha. Couto, temos mais tempinho para umas duas perguntinhas? O que que você acha? Pode ser? Bora lá, bora lá. Meu áudio corrigiu aí, Álvaro, porque eu tive um Tá, problema aqui no tá bom. microfone. Ah, maravilha. Tá bom, sim. Conseguimos ouvir. Bom, veio uma pergunta aqui anônima. Se tenho uma LLC nos Estados Unidos e sou residente no Brasil, além de pagar o imposto de renda, alíquota máxima nos Estados Unidos, pagarei imposto de renda de offshore no Brasil? Correto? Correto, porém depende, né? Existem algumas questões aí importantes. Primeiro que, se eu sou residente fiscal brasileiro e detenho uma offshore, que é uma empresa em qualquer outra jurisdição, isso, mediante a Lei 14754, você precisa reportar na sua DDA, na sua Declaração de Imposto de Renda. Então, para o governo brasileiro, essa LLC ela está com uma tributação favorecida, e por esse aspecto, e contribuindo isso que você é um residente fiscal brasileiro, você precisa trazer esse investimento, né, de maneira unificada para a sua declaração. Quando a pergunta vem do anônimo, né, não sei se é ele ou ela, mas quando você tem o pagamento do IR na alíquota máxima nos Estados Unidos,
Existe, é importante falar que o IRS ele vai estar retendo 37% na alíquota máxima, para que você tenha, para que ele garanta que você vai fazer a tributação, né, no nível da empresa barra pessoa física. Porém, existe o formulário 1040-NR, que são para não residentes, onde você vai mostrar para o IRS que, beleza, eu tenho essa tributação para ser feita, né, para ser recolhida dentro do cenário americano, mas não chega a 37%. Então você vai chegar, através do 1040 NR, você vai conseguir ter a sua alíquota efetiva, o que você de fato precisa pagar, porque os 37% é a retenção automática que vem pelo IRS. Então, a diferença entre um e outro, você pode ter um refund, se você pagou mais impostos, você pode ter um refund pelo IRS. E isso não, de maneira nenhuma, vai isentar de você declarar esse investimento, essa empresa, na sua declaração aqui da pessoa física do Brasil. Perfeito. Bom, Couto, eu acho que a gente já passou um pouco do horário. Você quer fazer alguma última pergunta aqui? A gente pode puxar alguma última pergunta e fazer um wrap-up aqui. Bora, vamos para a última aqui que a gente recebeu, é, que foi do Corbiniano. Uma LLC com dois sócios, mas são um casal. Isto é, poderia ser considerado como uma LLC de um sócio só? Essa é uma ótima pergunta. A gente acabou não falando tanto, né, do imposto da pessoa física, né, de quais são as formas de entregar o imposto. Então, o que eu queria, né, responder dessa pergunta. Primeira resposta simples e direta é não, tá? Se você tem uma LLC, são dois sócios e os dois sócios são um casal, ela continua sendo uma partnership, continua, né, sendo uma LLC de mais de um sócio. O que isso quer dizer? Essa empresa vai precisar entregar o formulário 1065, tá? Que é o formulário de partnership. Nesse formulário é gerado ali um K1, que é basicamente um informe de rendimentos ali para a pessoa física. Mas o que é legal dessa pergunta? Que a gente pode puxar aqui para como você declara o seu imposto de renda nos Estados Unidos. Então, se você é um residente fiscal americano, você tem a possibilidade de entregar, se você é casado, né, que é esse é o exemplo, você tem a possibilidade de entregar em conjunto, né, somando as rendas que você tem com a renda do seu cônjuge, ou você pode, mesmo casado, optar por entregar ao imposto separado. Então, no caso da LLC, ele vai receber 50% do resultado da LLC, o cônjuge vai receber 50% também, e ambos vão entregar declarações separadas. Então, há essa opção de você entregar tanto married, né, casado, como individual. Só que aí tem um ponto: se você é não residente, você não tem a opção de entregar a renda conjunta. Então, cada sócio teria que entregar um formulário separado, que é um 1040-NR. Então, esse é um ponto importante, né, para destacar a diferença entre um residente fiscal americano e um não residente fiscal americano sendo sócio de uma LLC. Maravilha, eu quero Maravilha. agradecer você e o Álvaro aqui pelas perguntas. Antes de devolver a palavra para vocês, eu vou passar aqui rapidinho para os slides de contatos. Primeiro do Álvaro e depois o seu, Lucas. Perfeito. Maravilha. Bem, do nosso lado, primeiramente, obrigado por todos que participaram dessa apresentação aqui conosco. Espero que a gente possa ter sido objetivo e um pouquinho e elucidado um pouquinho a diferença entre esses dois cenários. Obrigado também pela participação do Lucas. Mais uma vez, um prazer dividir aqui esse palco e conhecimento junto com você. E nos deixar sempre à disposição, como o Lucas Couto colocou aqui, os nossos contatos.
nós estamos à disposição. A Drummond, de uma maneira geral, com todos os leques de serviços que nós oferecemos, estamos à disposição para sempre poder prestar o melhor trabalho e poder ser esse one-stop shop nessa carreira internacional, quando a gente pensa aí de internacionalização de business e negócio entre esses dois países. Foi um prazer. Perfeito, Álvaro. Bom, obrigado também pelo tempo. A gente estourou um pouquinho aqui, a gente tentou fazer esse resumo, né, das principais dúvidas que a gente recebe dos nossos clientes. Espero que tenha ficado claro para quem ouviu. E, de novo, se vocês tiverem qualquer outra dúvida específica, né, se está pensando em abrir uma empresa nos Estados Unidos, né, ou já tem uma empresa nos Estados Unidos que é a nossa assessoria, que é a vontade de entrar em contato com a gente marca uma ligação, conversa, entra mais detalhadamente no seu caso e com certeza vai ser um prazer ajudar. Maravilha, muito obrigado, Lucas Andrade, Álvaro Melo, todo mundo que participou, que perguntou e assistiu a mais este webinar da Drummond Advisors. Ficamos à disposição e nos vemos na próxima semana em mais um webinar da Drummond. Tenham todos um bom resto de dia, um bom resto de semana e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.